não é verdade? A gente tem medo, e às vezes a gente nem sabe do que a gente está sentindo medo. É um sentimento muito ruim, é um sentimento que nos paralisa. E essa palavra que eu quero ler com vocês, a gente dá sequência na mensagem aqui, em Jeremias, no capítulo 17, eu quero ler até a partir do versículo 7, que diz assim, não, eu vou ler antes, eu vou ler desde os 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glória a Deus, aleluia, que coisa linda, né? Talvez, igreja, seria até dispensável um comentário dessa palavra, né? Porque quão explícito está aqui, né? Aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor. Por que medo então? Porque o entendimento que eu tenho que o oposto da confiança é o medo. Quando a gente não confia em Deus, qual que é o sentimento que a gente tem? De medo. Quando a gente não confia no Senhor, o que entra no nosso coração é o medo, e o medo é uma das emoções mais comuns. Todo ser humano, ele passa por esse momento de medo. E alguns momentos da nossa vida a gente passa por um momento que é sufocante, de nos esconder. Por isso que aqui no texto nós vemos que a tendência de uma pessoa que tem medo é se tornar como um galho seco, né? É se isolar. Ela está ali desviando o seu coração do Senhor, e será como um arbusto solitário. Isso é muito forte, porque o medo, ele quer fazer a gente o quê? Viver. Mesmo que a gente esteja rodeado de pessoas, a gente fecha o nosso coração e a gente entra num processo de solidão terrível. E o medo, igreja, ele age de forma silenciosa no nosso coração. Ele nos paralisa e enfraquece a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Ele enfraquece isso, e nós não podemos permitir que o medo nos domine os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que a verdadeira liberdade não está na ausência dos problemas ou dos nossos medos. A verdadeira liberdade está em aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus. Então, o medo é um sentimento inevitável. Agora, o que a gente faz com ele que é o problema. A gente não pode deixar que esse sentimento nos paralisa, nos sufoca. Então, o que é esse medo, né? É um desejo da gente fugir, né? E algumas palavras ligadas ao medo que eu posso dizer para vocês, talvez falar não tenho medo, mas vamos ver se tem alguma dessas coisas: preocupação, ansiedade, timidez, covardia, terror, pânico. O medo domina nosso coração e paralisa a nossa fé. Então, por que, pastor, que nós sentimos esse medo, então? E tem alguns textos na palavra que eu quero compartilhar com vocês,
aonde o medo surge em algumas situações na nossa vida, e através dessas situações, a gente vai ser ministrado aqui hoje para a gente poder vencer essa paralisia e vencer esse medo. Muitas vezes, o medo, ele aparece quando nós lidamos de cara com algum perigo, vamos dizer assim, alguma ameaça, ou uma ameaça física ou emocional. Quem lembra do povo quando saiu do Egito e de repente eles se depararam com o exército de Faraó, já ali quase que pegando, quase que ameaçando eles, e qual que foi a resposta que eles deram diante desse perigo? Então eles saíram, foram libertos, e de repente eles estavam diante de uma ameaça, de um perigo que é válido, que é verdadeiro. Mas qual que é o problema? O problema naquela circunstância ali, não foi o perigo que eles estavam enfrentando, a ameaça que eles estavam enfrentando, mas a resposta que eles deram diante dessa ameaça. Qual foi a resposta? Que eles começaram a murmurar. O Senhor nos tirou do Egito para a gente morrer, padecer aqui. Começaram a murmurar. E qual que foi a resposta do líder chamado Moisés para eles? A resposta de Moisés para eles foi: não tenham medo, fiquem firmes e veja o livramento do Senhor. Aleluia, aleluia. E eles estavam ali com uma ameaça inevitável. O sentimento de medo, ele pode sim, e ele vai chegar no nosso coração, mas ele não pode roubar de nós a confiança em Deus, porque eles tinham a palavra de Deus, mas no momento do perigo, eles se sentiram ameaçados e começaram a murmurar, e começaram a reclamar, mas a lembrança que Moisés deu para o povo é: confia no Senhor, porque Ele vai prover o livramento. É Ele que nos deu uma palavra, é Ele que está nos guiando, é Ele que vai nos conduzir com suas fortes mãos. Aleluia. Então, igreja, o que eu tenho para dizer para vocês: quantos perigos que às vezes nós passamos, nós enfrentamos na nossa vida, e a nossa resposta às vezes é murmurar, a nossa resposta é reclamar, é olhar para as circunstâncias. Então nós não podemos deixar que o medo ele toma conta das nossas emoções, da nossa mente, e a gente deixa a nossa fé se enfraquecer. Outra questão, outro sentimento que faz a gente entrar nessa paralisia é a nossa autoestima ameaçada. O que é isso? E é interessante porque eu estava pensando sobre isso, através do próprio Moisés. O que aconteceu? Ele recebe uma palavra de Deus, para ser um grande líder, um libertador. E o que ele falou para o Senhor? A resposta dele para Deus: fala, beleza Senhor, eu estou pronto, eu confio em Ti, e eu vou ser esse grande libertador. Não foi isso que ele falou. Ele falou: ah Senhor, mas como que eu vou libertar esse povo? Eu sou um homem de fala pesada, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo, eu sou tão pequenininho. É uma tendência, uma autoestima ameaçada. Ele não entendeu que não tem a ver com ele, mas é Deus que faz. E quantas vezes nós somos assim, igreja? Deus dá uma palavra para nós, a gente olha, mas eu não tenho capacidade, Senhor, eu não consigo, eu não posso. Glória a Deus por isso, porque não tem a ver com você, é Deus que vai fazer. Aleluia, é Deus que vai fazer. Então Moisés, ele se sentiu incapaz, e no momento dele sentir essa incapacidade, a resposta para Deus foi dar uma desculpa. Ah não Senhor, assim não vai dar. Quantas vezes eu e você temos arrumado desculpas para as respostas de Deus, para os planos de Deus para a nossa vida. O Senhor tem uma palavra sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, e aí no momento de uma dificuldade, ou do momento que você se sente incapaz, a nossa resposta, em vez de dizer: não Senhor, eu confio na Tua palavra, é o Senhor que está apontando o caminho, a gente fala: ah Senhor, mas eu não consigo, eu tenho limitações, eu não tenho recurso. Ah Senhor, mas eu não sei o que eu vou fazer, a gente não tem recurso nenhum, a gente não pode. E eu lembrando essa palavra nesse tempo, até lá nessa reunião que a gente teve lá com os pastores da cidade, e aí eles testemunhando algumas coisas, e a gente compartilhando daquilo que a gente está vivendo aqui em Cuiabá. Eles falaram: jovem, você é muito agraciado por Deus para estar vivendo tudo que você está vivendo lá. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala: nossa,
como está difícil, a gente se sente, ai Senhor, mas coitadinho de mim. A gente não pode se olhar assim, igreja. Deus é o nosso Pai, Deus é aquele que te chamou, Deus é aquele que deu uma promessa para a sua vida, confia nele, livre-se desse medo, aleluia, glória a Deus. Existe outra coisa, outro ponto, que gera medo na gente, que é os conflitos, e eu costumo dizer, e eu aprendi isso, que o conflito, ele é uma oportunidade de crescimento. Fala comigo assim, o conflito é uma oportunidade de crescimento. Mas o que acontece com a gente, que a gente quer evitar o conflito, que a gente quer fugir dos conflitos. Já pensou, se você tem um conflito no seu casamento, você vai embora? Talvez, eu acho que ninguém aqui teria casado, né? Então, o que acontece? Jacó, por exemplo, ele viveu isso quando ele estava prestes a encontrar com seu irmão Esaú. Coloca por gentileza Gênesis 32, capítulo 32, versículo 7. Então Jacó teve o quê? Ele teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos, o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Ele estava com medo. Ele estava com medo de, depois de anos, um relacionamento ali marcado por um engano, né, e conflito, Jacó ficou com muito medo, muito angustiado. Então, os conflitos, às vezes, eles geram esse medo em nós, mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Nesse ponto, eu quero só dar um último exemplo para vocês. Eu decidi investir um pouco mais de tempo nesse ponto, porque eu acho muito importante a gente pegar esses exemplos bíblicos e a gente entender que não acontece só com a gente, não é verdade? Não acontece só com a gente. O problema, eu quero que você saia daqui lembrando, talvez você não lembre de mais nada que eu vou pregar aqui, mas lembre-se que o problema não é o medo, o problema é o que a gente faz com esse sentimento. Eu escutei uma vez uma frase que era assim: você está com medo, vai com medo mesmo, né? Se é Deus que está direcionando, está com medo, vai com medo mesmo, o que vai acontecer? Então, nós não podemos deixar que esse medo nos paralisa. Agora, uma coisa que é importante a gente saber, que quando a gente está separado, a gente está afastado do Senhor, ou a gente não tem uma vida de intimidade com Deus, a gente vai viver uma vida de medo, uma vida de solidão, uma vida de medo. E o medo, ele aparece muito forte assim, né? Quando a gente se sente sozinho no meio das circunstâncias. Você já ouviu isso ou você já falou isso? Eu me sinto tão sozinho. Quem tem Deus anda sozinho? Não está sozinho. Os discípulos, eles experimentaram isso. Apesar de Jesus estar no barco, eles estavam sozinhos. Com Jesus no barco, eles sentiram o quê? Medo. Não foi isso que Jesus? Não foi isso que a palavra diz? Que eles ficaram ali atemorizados. Jesus estando no barco. E quantas vezes isso acontece com a gente? A gente tem convicção de que Deus está em nós, está conduzindo a nossa vida, mas no momento da tempestade, da circunstância, a gente fica aterrorizado. E esse medo deles ali surgiu justamente por isso, né? Porque mesmo Jesus estando no barco, eles estavam se sentindo sozinhos. Então nós precisamos nos lembrar todos os dias que Jesus está em nós e está cuidando de nós. Nós precisamos lembrar todos os dias que Jesus está no nosso barco e o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme, aleluia, ele não dorme, aleluia, louvado seja o Senhor. E qual que é o problema desse sentimento, desse medo? O problema não é a gente ter medo, como eu venho falando aqui para vocês, mas é quando o medo ele se torna uma fortaleza, ele se torna um pecado na nossa vida.
Porque o medo faz a gente duvidar do caráter de Deus. O medo, ele faz a gente duvidar do caráter de Deus. Nós achamos que Deus às vezes é o maior problema. Você já escutou algumas pessoas que estão chateadas com Deus? Que começam a fazer reclamações descabidas ao Senhor, a Deus? Tem um fato interessante, se puder colocar, Gênesis capítulo 3, deixa eu pegar aqui. Gênesis capítulo 3, eu quero abrir, porque eu quero ler com vocês esse versículo. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Não, versículo 10. Gênesis capítulo 3, versículo 10, volta. Adão pecou e Deus aparece. E qual foi o sentimento que Adão teve? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Ele teve medo, e o que ele fez? Quando você tem medo, você se esconde. Ele estava se escondendo. Ele estava se escondendo. Quando nós nos escondemos, em vez de buscar a Deus, nós pecamos. Quem já escutou isso? Não vou na igreja não porque eu pequei. Irmão, mas é aí que você tem que vir para a igreja. Eu não vou para a igreja não porque eu falhei. Mas é aí que aqui é o lugar que nós viemos justamente, aqui é a reunião dos pecadores, aqueles que necessitam da graça de Deus. Aqueles que são dependentes da graça do Senhor. Mas Satanás não, Satanás quer que você fique isolado. Satanás quer que você se esconde. E nós não podemos alimentar esse medo. Isso aí também é um pecado. Nós começamos a alimentar isso. Nós começamos a ficar remoendo os problemas, as preocupações. E quando esse medo ele não é resolvido, tem consequências gravíssimas. Consequências gravíssimas. E produz efeitos ruins na nossa vida, porque o medo, geralmente, ele vai produzir em nós algumas fortalezas. Por exemplo, perfeccionismo, né? Tem gente que é controladora demais, porque tem medo. Não, mas eu não... né? Eu não me relaciono com ele porque eu já fui traído, né? Fulano não sei o quê, e aí a pessoa vai criando crosta, vai se fechando, seu coração vai se endurecendo, ela vai se isolando, e isso a gente não pode deixar que isso aconteça na nossa vida. A consequência desse medo mal resolvido é sentimento de depressivo, desgastes emocionais. Nós perdemos o contato com a realidade, porque o medo ele adoece a nossa alma. Ele adoece a nossa alma. Mas, pastor, você vai nos aterrorizar hoje? Não. Eu quero apontar vocês para a resposta de Deus para o medo, que é esse texto que nós lemos. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Então existe dois tipos de pessoas aqui nesse texto que nós lemos. Uma pessoa que está como um arbusto solitário no deserto. Um arbusto solitário no deserto. Igreja, eu descobri uma coisa nesse texto aqui que é poderosa, e eu nem ia compartilhar com vocês não, mas eu acho que eu devo, que o contexto disso aqui, um arbusto solitário no deserto, no original aqui, o contexto disso aqui é uma
os camelos, eles comiam e eles trafegavam para o deserto, então eles defecavam no deserto. É muito forte isso, porque uma pessoa solitária, ele se sente o quê? Ele se sente um lixo. Uma pessoa solitária é uma pessoa que ele vai se sentir o quê? Ele vai sentir um nada. Então existem dois tipos de pessoas: essa pessoa que é solitária, que ela não vai ter a capacidade de enxergar o bem. Você conhece alguém assim? Que não consegue enxergar coisa boa nem nada? É a pessoa solitária. A pessoa, versículo 6, coloca o versículo 6 aí por gentileza, Jeremias 17. A pessoa solitária no deserto, ela não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Inabitável. Irmãos, é muito forte quando às vezes a gente olha alguém na rua, jogado nas vielas. Você vai conversar com essas pessoas, são pessoas que tinham às vezes família, empresas, uma história linda, mas não conseguiu administrar o medo. Se isolou, se isolou, se isolou, se isolou, e hoje vive num lugar inabitável. Uma terra seca. E talvez, não vamos falar isso fisicamente agora, vamos falar espiritualmente. Quantas pessoas vivem uma sequidão espiritual? Quantas pessoas vivem uma vida insegura? Uma vida insegura. Mas os que confiam no Senhor, e cuja sua esperança é o Senhor, é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Uma árvore plantada junto às águas. Pastor, mas não vai vir o medo? Vai vir a sequidão, vai vir a dificuldade, mas o fato de você estar confiando no Senhor, vai vir a dificuldade, vai vir a sequidão, você vai conseguir continuar produzindo, continuar florescendo. Aleluia, glória a Deus, porque as suas raízes são profundas. As suas raízes são profundas. Então, só quem tem raiz, né? Quem lembra desse louvor? Só quem tem raiz. Então, nós precisamos aprofundar as nossas raízes. É tempo de nós aprofundarmos as nossas raízes e confiar no Senhor. Aleluia! Confiar no Senhor. Porque se nossas raízes estão profundas, nós não vamos temer o calor, a sequidão. Nós não vamos temer as circunstâncias. Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos continuar frutificando. As pessoas vão olhar, mas que cenário que é esse? É tudo crise, o negócio tá ruim, todo mundo está divorciando, os casamentos estão acabando, a família está tudo, mas você está continuando prevalecendo, sua família está abençoada, os seus negócios estão avançando, porque você confia no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E confia no Senhor no tempo de chuva, mas confia no Senhor também nos tempos ensolarados. Aleluia. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que o sol vem sobre os justos e os injustos, a chuva vem sobre os justos e os injustos. Qual que é a diferença? Porque aquele que confia no Senhor, ele não liga se está chovendo, se está ensolarado, ele confia em Senhor. Ah, mas eu estou devendo, eu confio no Senhor. Ah, eu tenho dinheiro, confio no Senhor. Aleluia. Ah, eu estou doente, eu confio no Senhor. Eu estou saudável, eu também confio no Senhor. Aleluia. A ausência do problema, meus irmãos, não vai vencer o medo, mas é a confiança em Deus. Aleluia. É a confiança em Deus, é a confiança em Deus. E isso vai fazer com que a gente vença, que a gente vença esse medo. Por isso que eu e você precisamos ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes é escrito na palavra do Senhor: não temas, não temas. A fé nasce quando a gente ouve a palavra do Senhor, não é isso que a palavra fala? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
vai trazer para nós convicção, porque nós não somos moldados à notícia, é guerra, é não sei o que, irmãos, o mundo sempre teve em caos, sempre teve em crise. O povo fala de crise, mas desde quando eu nasci o povo está falando de crise. Você entra numa crise, sai de outra. Você vai moldar a sua vida por conta da crise ou por conta da palavra do Senhor sobre a sua vida? Então, você precisa confiar no Senhor. Mas pastor, você não sabe, está difícil, ter criança agora, é um tempo difícil. Irmão, sempre foi difícil. Não olha para isso, não, olha para Deus. Aleluia. Confie na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tão poderoso porque confiar na presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Quando Deus encontra com o Gideão, o que ele estava fazendo? Ele estava malhando trigo no lagar. O que é isso? Ele estava escondido, ele estava ali com medo. E o Senhor chama ele, o Senhor convida Gideão para fazer uma coisa: confia na minha presença, confia em mim, confia em mim. Às vezes Deus não vai tirar o medo, mas Ele vai caminhar com a gente, mesmo com medo, não é assim? O que aconteceu com o Pedro? Pedro estava lá, Senhor, é Tu mesmo, deixa eu ir ter convosco. Vem, Pedro. Aí Pedro foi, aí todo mundo fala, Pedro olhou a tempestade, olhando não sei o que, irmão. É melhor você olhar o vento e afundar e estar segurado na mão de Deus, do que você não estar segurado nas mãos dele, na mão do Senhor. Pedro afundou, irmão. O dia que eu afundar, a única coisa que eu quero na minha vida é estar segurando na mão de Jesus, porque eu tenho certeza que Ele não vai deixar eu padecer. É isso que você precisa entender, irmãos. O problema não é a circunstância, o problema é se você está segurado nas mãos de Jesus ou não, se você confia nele ou não, confia nele ou não, criar raízes em Deus e não depender das circunstâncias, não depender das circunstâncias. Não depender das circunstâncias. Pode vir o calor, pode vir a seca, pode vir a pressão, dificuldade. Aí você vai estar verde e ainda frutificando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é uma frase. Duas frases importantes. Uma é: e se tudo der errado? Mas e se der errado? Essa pode ser uma resposta, mas eu quero convidar você a dar outra resposta. Se tudo der errado, eu ainda continuo confiando em Deus. Mesmo se tudo der errado, eu continuo confiando em Deus. Aleluia! Porque, irmãos, confiar em Deus não é depender da circunstância, do vento, da chuva, do sol, não é isso. É confiar em Deus, é confiar nele o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós viemos aqui para esse lugar, a gente não tinha perspectiva nenhuma de estar aqui, a gente conversando com algumas pessoas, mas o que vocês vão fazer é meio loucura isso, E exatamente algumas pessoas começaram a falar, e aí eu até lá nessa viagem que eu fui, eu fui numa igreja lá e tem um projeto de uma construção gigantesca, e eu conversei com um pastor, O pastor falou: o seguinte, nós vamos fazer essa obra aqui, nós começamos tal, e aí nós estamos juntando no caixa da igreja 2 milhões. Na hora que a gente alcançar esses 2 milhões, a gente vai construir a obra e fazer tudo do zero. Eu falei: olha, maravilha, vocês são bons, hein? Pensei e não falei nada, Depois, meditando nessa palavra, falei, Senhor Jesus, que legal, os caras o pessoal lá é generoso, o pessoal é maravilhoso, glória a Deus, eles são administradores, faz tudo bem, amém por isso, cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas eu pensei, quando a gente veio para cá, a gente não tinha nada, e o fato da gente não ter nada, o que faz a gente fazer? Confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar em Deus, e a glória é toda para quem? Para Ele. Porque qual que é o problema quando você é autoconfiante demais? Eu fiz isso aqui, A pessoa fala: olha, esse aqui foi eu que fiz, olha só, eu sou bom, olha só, eu faço, eu.
Não é assim? Eu sou autossuficiente. É uma das fortalezas que Satanás coloca em muitas pessoas, autossuficiência. Agora, quando você depende da graça, fala, irmãos, olha, eu não tinha condição nenhuma disso aqui. Eu não tinha condição nenhuma de ter o casamento que eu tenho, de ter a família que eu tenho, de ter a casa que eu tenho, de ter o trabalho que eu tenho. Mas Deus me capacitou. Mas Deus, a graça dele, me capacitou. O apóstolo Paulo, ele diz, eu trabalhei mais do que a todos. Aí ele fala, eu não, a graça de Deus fez ele, sustentou ele para que ele fizesse mais do que a todos. Então, irmãos, não tem nada a ver com você. Não é para você sair daqui agora, não, eu sou bom, não tenho medo, agora é Deus, não. É o Senhor Jesus, é Deus que está te sustentando, é Deus que vai fazer e está fazendo na sua vida. Vamos colocar de pé? Coloque sobre seus pés, eu quero orar sobre